Você que se liga na Globo, bem-vindo ao Campeonato Brasileiro. Falamos ao vivo do Mineirão, um grande clássico do nosso futebol. Atlético e Vasco abrindo a 35ª rodada a partir de agora para você. É a rodada da semana que começa hoje. E a torcida do Atlético, depois das 2 vitórias seguidas do time, está muito empolgada com a possibilidade de buscar uma vaga na Sul-Americana. Aí o zagueiro Leandro Almeida, 5 gols no Campeonato Brasileiro. O volante Márcio Araújo, o Atlético já está no campo de jogo. E o Vasco da Gama, que também empolga a sua torcida. Nas últimas rodadas, em 12 pontos disputados, o time conquistou 10. O capitão Edmundo começa jogando, veja ele aí. Anunciou que está se despedindo. A última partida será no dia 7 de dezembro. Edmundo está anunciando, vai parar de jogar futebol aos 37 anos. E o Vasco, que na última rodada saiu da zona do rebaixamento, está ali na 15ª posição. 4 jogos para disputar, na expectativa de conquistar pelo menos 7 pontos para se livrar definitivamente do rebaixamento. E o jogo de hoje contra o Galo, aqui no Mineirão, com grande público. 32 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para este jogo. Olha a torcida do Atlético, sinta o Mineirão. Uma das mais apaixonadas torcidas do futebol brasileiro. Tá bonito o Mineirão. É a reta de chegada do nosso campeonato. Cada jogo uma decisão. E hoje o clima envolve Sul-Americana, envolve rebaixamento. Vamos confirmar as escalações. Começando pelo Atlético, o Clube Atlético Mineiro do César Prates, que você viu ali. O Galo Mineiro começa o jogo com o Juninho número 1. Cheslon na lateral direita 2. O Elton 3, Leandro Almeida 4 zagueiros. César Prates na lateral esquerda, meia dúzia. Nem número 5, Elton número 7, um pouquinho mais pela esquerda. Márcio Araújo número 8, um pouquinho mais pela direita, são os volantes. E Renan Oliveira, um homem de criação, revelação do Galo. Renan Oliveira tem só 18 anos, número 10. No ataque, Marques, número 9, um dos mais experientes do campeonato. E Castilho, boliviano, número 11. A escalação do Marcelo Oliveira, que por sinal repete o time que venceu o Vitória no último fim de semana por 1-0 lá em Salvador. Jorge Luiz está vivendo momentos antagônicos com a torcida do Vasco. Outro dia falhou, foi muito vaiado. No último domingo jogou muito, foi aplaudido. Está aí no seu momento de concentração, de fé. A zaga do Vasco, que vai ter também o experiente Odivan. Vamos à escalação então do Clube de Regatas Vasco da Gama. 15º no campeonato. Rafael número 1. 3 zagueiros, Eduardo Luiz 3. Jorge Luiz 4 e Odivan número 5. Na área direita, Wagner Diniz 2. Jonilson 8, Matheus 7 são os 2 volantes. Madison, número 9, é o homem de criação. E Rodrigo Antônio, número meia dúzia, na área esquerda. Edmundo 10, capitão do time. E Leandro Amaral 11, a dupla de atacantes. Na escalação escolhida pelo técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Mais uma vez o Jorge Luiz aí no detalhe para você. Vamos confirmar a arbitragem. Aquele que este ano se destacou pelo fato de deixar o jogo correr. Apita, ele está no centro, o gaúcho Leandro Voaden, com Marcelo Bertanha e Júlio César Santos como seus assistentes. Vamos dar uma passada no gramado aqui do Mineirão com os nossos repórteres, o Marcelo Correge e o Rogério Ferreira. Boa noite, Luiz Roberto. O Atlético não corre mais o risco do rebaixamento, joga bem, mais tranquilo. O atacante Marcos tem motivos de sobra para comemorar essa noite. Completa 189 jogos com a camisa do Atlético. Marcos, enfrentar o Vasco, que ainda tem essa chance de ser rebaixado, é mais difícil ou mais fácil? Boa noite. Não, é só de ter uma camisa do Vasco do outro lado já é difícil por si só, né? O nosso respeito para com eles, é claro. Mas é um jogo que nós também vamos buscar a vitória a todo momento, porque temos algo ainda a buscar na competição. Muito obrigado, bom jogo. Marcelo Correge. Boa noite, Rogério, boa noite a todos. No início do Campeonato Brasileiro, o plano de aproveitamento de Edmundo era para apenas algumas partidas. Fora de casa, às vezes você ficaria fora do time. É necessidade que está te fazendo jogar todas as partidas agora, Edmundo? Não, é bom que seja ressaltado que não são as partidas fora de casa. Era não jogar 2 vezes por semana, né? Jogar só no final de semana. Na maioria dos jogos eu fiquei no banco lá em São Januário, né? E algumas fora eu não joguei. Mas nesse momento a gente tem que esquecer tudo, faltam só 3 jogos, né, depois desse. Então vale a pena o sacrifício, não que seja um sacrifício, é um prazer estar aqui.
Mas vale a pena porque depois desse jogo a gente tem jogo só daqui a 10 dias. Então dá tempo pra caramba para descansar. E se tudo correr bem hoje aqui, a gente vai dar um passo importante ao nosso objetivo. Tá bem fisicamente? Acho que sim, porque eu senti na partida contra o Atlético Paranaense. Aí não treinei durante a semana, joguei um pouquinho, aí deu uma emboladinha no músculo. Mas de lá pra cá tá tudo bem. Eu vou até onde der. Luiz Roberto. Aí o Edmundo, mais 4 jogos depois de hoje. O São Paulo em São Januário, Curitiba no Couto Pereira. Lindas mulheres no Mineirão esta noite. Aliás, como sempre. E a despedida do Edmundo contra o Vitória em São Januário. Eu tô aqui com o Paulo Roberto Falcão. O jogo vai começar dentro de alguns instantes, Falcão. É jogo decisivo. O Vasco querendo escapar do rebaixamento. O Vasco jamais deixou de disputar a Série A do futebol brasileiro. E o Atlético agora quer Sul-Americana e conta com essa massa aí que lota o anel superior do Mineirão. Pois é, mas o Edmundo, assim, quando o músculo embola um pouquinho, aí tá na hora de parar. E ele tem razão, essa hora tem que encerrar bem e ele é um grande jogador. Essa torcida que você está vendo aí certamente faz a diferença. A torcida do Atlético, a torcida que se mexe, corre, a do Vasco total também vai incentivar. É um grande jogo. Por que é um grande jogo? O Atlético tem que ganhar para fugir definitivamente desse problema de rebaixamento. E o Vasco mais ainda. Dito isso, a minha expectativa, obviamente, é um jogo de muitas oportunidades de gols. A bola já está rolando pela Série B. Completando a rodada, o Corinthians está enfrentando o Juventude lá em Caxias. Autoriza Leandro Voaden. Bola rolando, está valendo pelo Campeonato Brasileiro. Atlético e Vasco no Mineirão para você. Aí vai ser jogando Leandro Almeida. Tentou a jogada com o Renan Oliveira, recuperação do Madison. Tocando no Matheus, aí Edmundo. De primeira no Madison. Tentou pro Matheus, a bola tocou na perna do Leandro e sobrou pro Juninho. Saiu tranquilo o goleiro do Atlético para fazer a defesa. Série B que já tem o Corinthians e agora o Avaí. O Avaí de Florianópolis, os dois garantidos na Série A do ano que vem. Ontem o Avaí conquistou o acesso para a alegria do Guga e da grande torcida do Avaí. Sai jogando o Vasco, bola com Jorge Luiz. Esta noite também teremos a Copa Sul-Americana. O Internacional visita o México, vai jogar em Guadalajara contra o Chivas. Jogo de ida das semifinais. Aí o Márcio Araújo. A bola já está rolando lá em Guadalajara. Renan Oliveira. Aí joga na esquerda. Chega Elton. Tocando na esquerda para o César Prates. Arrumando para o Marques. Faz o levantamento. A bola passou. Renan, chance. Corta bem colocado o zagueiro. Rodrigo Antônio tirou. A bola voltou para o Marques. Vai para a linha de fundo. Adiantou muito e a bola saiu. Tiro de meta. Favorecendo o Vasco. O desespero do Renato Gaúcho pela falha na armação da defesa do Vasco. O Odivon foi na mesma bola do Jorge Luiz. Olha só. E aí os dois ficam. E o Rodrigo Antônio tem que chegar na cobertura para salvar o Vasco logo no primeiro minuto de jogo. Arnaldo César Coelho, Leandro Voaden apita o jogo. Saiu da geladeira no fim de semana no Atlético Figueirense. Depois de errar 2 vezes contra o Fluminense lá em Salvador no jogo contra o Vitória. Tá aí o gaúcho Leandro Voaden. Arnaldo, boa noite. Muito boa noite. É uma revelação da arbitragem desse ano, porque ele mudou o estilo de arbitrar dos árbitros brasileiros. Ele é um árbitro que deixa jogar, deixa de apitar aquelas faltinhas, aquelas trombadinhas, para deixar o jogo mais dinâmico. Isso foi copiado por muitos árbitros do Brasil, mas ele cometeu alguns erros, porque exagerou em não marcar faltas. E esse exagero custou caro. Ele foi punido por causa daquele jogo de Vitória e Fluminense. Mas hoje está aí, a gente espera que ele apite bem, que corra um pouco mais, porque eu estou sentindo ele um pouco paradão, e para que nós possamos ver um grande jogo. E vem de novo o time do Atlético, bola com o Márcio Araújo. Vai passar o lateral Chesnon pela direita, ele prefere tocar no Renan Oliveira. De novo no Márcio Araújo. Passa o jogo, vira pela esquerda, recebe Elton. O Marques tenta fazer o giro. Chega na marcação, Eduardo Luiz. Deu toque certo, escanteio favorecendo o Atlético. Tá aí o Eduardo Luiz. Defesa do Vasco muito questionada. Esteve sempre entre as mais vazadas do campeonato. E agora o Eduardo Luiz chegou tocando essa bola pela linha de fundo. Aí o garoto Rodrigo Antônio jogando improvisado como lateral esquerdo. Aí César Prates na cobrança de escanteio. O levantamento foi muito forte. O zagueiro Leandro Almeida vai receber lá do outro lado. Errou na hora do cruzamento. A bola fez a curva por fora. Apenas o tiro de meta favorecendo o Vasco da Gama. A rodada está começando hoje, prossegue no próximo sábado e será encerrada no domingo.
E você, claro, vai continuar acompanhando tudo na Globo. Campeonato Brasileiro Mineirão para você. Atlético e Vasco 0-0, está começando o jogo. O Vasco fora da zona do rebaixamento, buscando pontos importantíssimos que podem salvá-lo de uma queda para a segunda, numa inédita queda na gloriosa história do Vasco. E o Galo buscando uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Aí o Leandro. Há um chutão lá para o meio de campo. O Renan Oliveira vai subindo. Conseguiu tocar de cabeça para o Marques. Tentou arrumar para o Castilho. A bola sobra com o Renan. À direita o Cheslon. Outra vez o Márcio Araújo. Vira o jogo para o Leandro Almeida. Sai jogando o time do Atlético. E nesse campeonato ainda não conseguiu 3 vitórias consecutivas. Venceu as 2 últimas contra Botafogo e Vitória. E vive a expectativa de fazer a trinca diante da sua apaixonada torcida. Jogadores convocaram, a torcida respondeu. O anel superior do Mineirão está praticamente lotado. E olha o calcanhar para o Cheslon. Tentou a jogada pela direita, caiu o Cheslon, a bola vai saindo. Seria escanteio, o Jorge Luiz se esforçou e jogou essa bola pela linha de lado. De novo o Márcio Araújo. Chega o Wagner Diniz, cortou ali com o tornozelo. Jogou contra o Patrimônio, mas o Vasco conseguiu se safar. Aí o grandalhão, o Elton. O Marcos, que é zagueiro titular, está no banco de reservas. Está voltando depois de contusão. E quando joga, normalmente é o capitão do time. Aí o Renan. Apenas 18 anos, o menino, camisa 10 do Galo. Marques tentou a devolução. Tirou o Eduardo Luiz. Aí a bola fica com o Edmundo. Edmundo recebendo ali pela meia esquerda. Tentou fazer o levantamento na ponta direita. Vamos ver o Wagner Diniz. Ele vai na velocidade, o Leandro no carrinho, tocou na bola. O lateral favorece o time do Vasco. São os primeiros 5 minutos de bola rolando neste primeiro tempo no Mineirão. O carrinho sempre tem a questão que envolve a prudência. O Matheus está caído, jogador do Vasco, sentiu um problema ali. Não foi nesse carrinho. O Arnaldo, esse carrinho aí do Leandro, é aquele carrinho tolerável, o carrinho que está dentro do jogo? Exato, porque ele visou a bola, ele chegou muito primeiro do que o jogador do Vasco. E nesse choque aí é que se machucou o jogador do Vasco. O César Prates atingiu ali no queixo o Matheus. Aí o Matheus tem uma curiosidade, né? O Matheus foi revelado pelo Atlético Mineiro. Ele saiu daqui nas categorias de base ainda. Vai jogar no Vasco da Gama. O Madison vem jogando muito. Tem sido o principal jogador do Vasco. Castilho recuando. Elton. Renan Oliveira. Aí o Matheus cortando, tocando para o Leandro Amaral. César Prates se antecipa, ganha bem, toca no Elton. Outra vez o Renan Oliveira. O Atlético tenta sair tocando de primeira com velocidade. Aí Castilho, boliviano. Vira o jogo completamente buscando o Cheslon. Mais uma revelação do Atlético. Ele tocou para o Márcio Araújo. Será que vai tentar daí o chute? Apenas o tiro de meta para o Vasco da Gama. Hoje tem jogo pela Série B. Hoje tem jogo pela Copa Sul-Americana. Você vai curtindo tudo na Globo, os lances. E você viu que a bolinha está anunciando que Moraes faz 1 para o campeão Corinthians, 0 para o Juventude. Jogo que está fechando a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Que tem já o Corinthians campeão. E vive a expectativa de bater todos os recordes na Série B o Corinthians, né? De vitórias, de pontos. E como nós falamos há pouco, né? Que festa fez o Avaí ontem lá na ressacada. Figueirense que corre o risco de rebaixamento. Mas o futebol catarinense já estará representado na Série A com o Avaí. Aí se mandando mais uma vez pela direita o time do Galo, levantamento. Aí saindo lá o Rafael, não conseguiu tocar na bola não. Mas ela ficou com o Leandro Amaral. César Prates fura, a bola sobra com o Edmundo. Aí o Matheus botou na frente. O Madison passa lá pelo centro. O Elton foi. O Madison quase se antecipou. O Elton, que entrou na partida contra o Botafogo, sofreu ou participou do lance do pênalti, né? Porque não houve o pênalti naquele lance.
E foi um dos destaques do Atlético, mesmo sendo assim meio desengonçado, digamos assim. Tem quase 2 metros de altura o Elton, 1,94. Aí o César Prates. Experiente César Prates, leva pela esquerda, toca no Marques. Esse é Renan Oliveira. Clareou, levou para o pé direito, errou o chute. A bola vai saindo pela linha de fundo, apenas o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, feito de benefícios, feito para você. Luiz Roberto. Diga, Rogério. A informação curiosa foi justamente contra o Vasco, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2005, que os dois times se enfrentaram. O Atlético empatou aqui no Mineirão por 0-0. Bruno, que já foi goleiro do Atlético e hoje defende o Flamengo, defendeu o pênalti cobrado pelo Romário. Nessa partida o Atlético selou o rebaixamento à Série B daquele ano. Aí o Matheus, passe errado. Chegou o César Prates corrigindo, tocando com o canhotinho Elton. Renan Oliveira, passou errado. Rodrigo Antônio. Recupera para o Vasco, toca no Matheus. Matheus na direita, mais uma vez o Wagner Diniz se apresentando para o jogo. Vira o jogo para Rodrigo Antônio. Do lado esquerdo domina o Rodrigo Antônio. Ele que é destro, está jogando na área esquerda. O Vasco não tem um jogador para a posição. Tem o Valmir que está contundido, está machucado. E o Rodrigo Antônio está improvisado ali. Aí o Renan Oliveira, adiantando para o Cheslon. Castilho na grande área, Marques também, cruzamento. Chegou o Eduardo Luiz e tira. Bola volta para o Cheslon. Hora de cruzar, errou. Rodrigo Antônio voltava, dominou. Dá um chutão lá para o ataque, a bola passa pelo Edmundo. No primeiro turno, o Vasco goleou o Galo por 6-1 em São Januário. A segunda maior goleada do campeonato. A maior foi Grêmio, 7-1 no Figueirense. Engasgada essa derrota. E olha só o Renan Oliveira pela direita, cruzamento para o Castilho! Boliviano Castilho, número 11. Tabelinha de Marques com o Renan Oliveira. O cruzamento, passe açucarado para Castilho, livre de marcação. Só empurrar para o fundo da rede de canhota. Mas o primeiro do Atlético no jogo foi comemorar lá com o Galo Vingador. O terceiro do boliviano no Campeonato Brasileiro com 11 minutos. O Atlético sai na frente no Mineirão, Paulo Roberto Falcão. Pois é, Luiz, quando você tem uma defesa que joga com 3 zagueiros, como é o caso do Vasco, e o time do Atlético com 2 atacantes, se você não marcar quem chega de trás, no caso o Renan, que fez uma tabela primária com o Max, tocou no Max e saiu na frente para receber. Ora, quem está marcando o Renan tem que acompanhar o Renan, senão ele acaba criando muita dificuldade para os zagueiros. Foi isso que aconteceu. Tabela bonita, foi no fundo, cruzou e entrou o Castilho na segunda trave. Jogada bonita do Galo, mas também com a responsabilidade da defesa, principalmente do jogador de meio campo, não tanto da defesa do Vasco. E a reclamação do técnico Renato Gaúcho após o gol foi exatamente essa. A tabela muito fácil que fez o time do Atlético pelo lado direito. Roubada de bola do Atlético e aquela espirrada ficou com o Matheus. Falcão definiu como tabela primária. Ou seja, uma tabela fácil, daquelas que se tiver um pouquinho de espaço qualquer um faz. É isso, Falcão? É aquela tabela fotografada. Vai acontecer isso. Parece que ele está dizendo para o adversário: eu vou dar no Marcos e vou receber na frente, tá? E aí foi o que aconteceu. Aí o Marques completando hoje em campeonatos brasileiros 189 jogos com a camisa do Atlético, igual ao lateral esquerdo Paulo Roberto. Aos 35 anos o Marques, o 9º maior artilheiro da história do Galo. A torcida do Atlético sabe que o maior artilheiro do Atlético em todos os tempos é Reinaldo. Um atacante dos anos 70, início dos anos 80. Os mais técnicos atacantes do futebol brasileiro em todos os tempos. O Galo Mineiro, o Reinaldo, o ídolo do Galo Mineiro de Ponte Nova. Aliás, a cidade nasceu o Matheus, que está hoje no Vasco, e quando chegou ao Atlético era chamado de Novo Reinaldo, lá em Ponte Nova, no interior de Minas Gerais. E essa tabela, Luiz, não foi a primeira. O Atlético tentou 2 ou 3 vezes. É que o passe saiu defeituoso e a zaga estava um pouco mais atenta. Quer dizer, os zagueiros meio campo marcando o jogador que vinha com a bola e a zaga ficando atenta de quem receberia a bola. Por isso que não deu uma boa sequência como deu essa última.
Luiz, e sobre o Castilho, autor do gol, ele tem 25 anos, está nos planos do Atlético para o ano que vem. Ele é titular há 6 partidas e dessas 6 marcou 3 gols. O Atlético vai ganhando posições importantes, vai chegando a 47 pontos, está saltando para a 10ª posição no campeonato. O Vasco se mantém em 15º. Você fala no Reinaldo, né? Centroavante, grande atacante. E eu acho que jogava com o Marcelo, esse que está ali no banco, treinador hoje do Atlético. Marcelo meia direita, ele é o atacante centroavante. Se mandando o Galo pela direita. Olha a jogada que faz o Chesney. Trouxe para o pé esquerdo, cruzamento de novo. Voltou no Marques de esquerda, jogou pela linha de fundo. E o Marques dando uma de regente agora. Mais uma vez o lance pela esquerda. O Jorge Luiz tirou essa bola na primeira e a finalização do Marques. Apenas o tiro de meta para o Vasco. A grande família, amanhã, logo depois de A Favorita. É bonito o Mineirão, grande público. Sai jogando o Nem. Esse é o César Prates. Trabalha na esquerda com o Marques. Vai fazer o giro, esse giro que ele fez a vida inteira. É a 5ª finalização do Atlético, essa última. O Vasco ainda não chutou contra o gol defendido pelo Juninho. Ainda não tivemos nenhuma falta no jogo. Não tivemos falta porque o Voaden marca menos faltas mesmo ou porque não houve, não, Arnaldo? Porque não houve. O time do defesa do Vasco só cerca. E aí não dá combate, e aí não tem contato físico. Aí não tem falta. Aí o Leandro Amaral tocando de cabeça no meio pro Edmundo. O Elton tirou. A bola fica com o Matheus. Levando do lado esquerdo, se movimentou o Rodrigo Antônio, ele não tocou. Preferiu servir ao Edmundo. Esse é o baixinho Madison. Domina o Madison. É bom no pé esquerdo o Madison. Clareou, tocou no Edmundo. Tentou ajeitar para o Wagner Diniz, devolveu errado. Cortou o Nem, sai jogando com o Marques. Eduardo Luiz chegou na marcação e conseguiu tocar. Boa bola para o Castilho. De novo no Marques. Virou mal, Rodrigo Antônio se antecipa, ganha. Toca no Madison. O Galo fez 1-0, o Vasco está tentando sair lá do seu campo defensivo. O Atlético com mais posse de bola, já chegando a 56% do tempo. Bola para o Madison na ponta direita. Chega Nem na marcação, Leandro Amaral, Edmundo na área, levantamento, passou pelo Leandro Amaral. Aí saindo lá, pela linha de fundo, será que vai conseguir evitar a saída? Conseguiu. Aí está jogando o Márcio Araújo. Diga, Falcão. E a dificuldade do Vasco na marcação, Luiz, porque o Vasco jogando com 3 zagueiros e tem 2 jogadores como ala, né? Eles estão muito abertos. Ficam apenas 2 volantes, já que os 3 atacantes não têm ajudado. E aí ficam só 2. Nesse setor de marcação, o Atlético tem 3, 4 jogadores, consegue levar vantagem, consegue jogar muito fácil. Antecipação do Odivan. Aí César Prates no Madison. O Madison ficou reclamando de uma falta do César Prates. Não houve nada. Leandro fazendo recuo lá para o goleiro Juninho. No próximo domingo, lembrando que aos domingos nós estamos com o futebol do Campeonato Brasileiro às 5 horas da tarde. No próximo domingo você vai curtir na Globo 3 grandes jogos, hein? Flamengo e Palmeiras no Maracanã, São Paulo e Figueirense no Morumbi. E luta pela Sul-Americana. O jogo vai ser em Tumbiara, Goiás e Botafogo. O Goiás perdeu o mando de campo e vai jogar em Tumbiara, no interior. Você vai curtir todos os lances, 5 da tarde no próximo domingo, Futebol 2008 para você. No detalhe aí o Elton, canhotinho. O Elton começou no Grêmio, teve uma passagem pelo Santos. E aí o Marques com ele, o Eduardo Luiz. Olha a sobra do lado esquerdo de novo com o Elton. César Prates, ele e o Wagner Diniz. E o Voaden marca então a primeira falta do jogo do Wagner Diniz em cima do César Prates nesse lance aí, Arnaldo. Essa foi a primeira falta marcada, porque minutos antes houve uma falta a favor do Vasco aqui no lateral direito e ele não marcou. Mas o jogo está tranquilo. Os jogadores sabem que ele tem esse estilo, então ninguém se joga. O jogador cai, esquece de cair. Vai lá César Prates na cobrança da falta. Você viu que o Castilho está lá no interior da grande área. Também um grandalhão, o Elton vai lá para a grande área. Vem o levantamento. Diretamente pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Vasco. Tá aí o Elton, 1,94 m. Renan Oliveira recebeu. Tocou no Marques. Devolução de primeira para o Renan Oliveira.
E o passe açucarado para o Castilho. E o gol do jogo vai vencendo o Galo por 1-0. Toque de cabeça do Chesney, a bola vai saindo lateral, favorecendo o Vasco do lado esquerdo. Rodrigo Antônio se apresenta para fazer a cobrança. Logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo com Cristiane Pelágio e William Vac. Inclusive os gols da noite. Está aí o Leandro Amaral. Faz o cruzamento, Juninho saiu tranquilo para fazer a defesa. Pela Copa Sul-Americana, Chivas, Guadalajara e Internacional estão jogando na cidade de Guadalajara, no México. Está 0-0 o jogo de ida da fase semifinal. Próxima semana, o segundo jogo em Porto Alegre, no Beira-Rio. O Internacional é o representante do futebol brasileiro na Copa Sul-Americana. Marcado pelo Edmundo, o Juninho se viu obrigado a dar esse chutão aí. O Marques está sentindo um problema no tornozelo esquerdo. Se levantou e o Vasco vem. Edmundo, Wagner Diniz não entendeu. O Juninho está reclamando de atendimento ao Marques. Está justificando que talvez tenha chutado aquele chutão para fora para que o Marques fosse atendido. A chegada do Odivan e o pisão no tornozelo do Marques. O Odivan, que outro dia pisou no tornozelo do Leandro Amaral, desfalcou o Vasco um mês. Isso é falta não marcada. E ele está ali no Marques, dizendo que o Marques estava simulando. É aí que se perde um pouco esse árbitro. Por quê? Porque depois do lance desse pode haver um revide. Olha lá o Edmundo. Leandro puxou o Edmundo com os braços, o juiz viu, marcou a falta. Aí a falta sobre o Edmundo, falta clássica, né? Bola pro Madison ali na esquerda. O Elton chega na marcação. Chega o Madison dominando. Vai pra cima no drible em cima do Elton. Levou, o Elton conseguiu recuperação e sai jogando para o Galo. Aí o Renan Oliveira. Ganhou o Jorge Luiz, o Jonilson fez o levantamento. Cortou a zaga do Galo, ela voltou no Matheus, que chuta forte de fora. Isolou o Matheus apenas no tiro de meta. Muito se fala da marcação das faltas do Voaden, né, Arnaldo? Deixar o jogo correr, essas são expressões que elas precisam ser pensadas, é preciso fazer uma reflexão. Porque os lances que você disse há pouco são todos lances de jogo, que não há simulação, são faltas mesmo, como o caso do Marques, né, Arnaldo? Exato. O que a diferença do futebol sul-americano, mais no Brasil, é que tem jogador que quando está apertado ou quando não tem uma jogada para fazer, ele chama a falta, ele desaba, ele dobra o joelho. É isso que não pode ser marcado. Agora, chegar atrasado e dar um bico no tornozelo como o Odivan fez, é falta aqui, na Europa e na Lua. Vão te mandar para pitar um joguinho na Lua, hein, Arnaldo? Boa expressão, Arnaldo. Está jogando aí o time do Vasco com o Jonilson. Aí o Wagner Diniz. Fez o levantamento lá para o Leandro Amaral. Ele e o Leandro Almeida. O assistente está marcando uma falta do Leandro Almeida sobre o Leandro Amaral. E o Voaden, que estava um pouco mais à distância, entendeu que houve mesmo a falta e marcou. E a falta está aí, certo, Arnaldo? É, porque ele viu, porque o ângulo dele permitia ver aquele agarrão na camisa que o Leandro sofreu. Será que está tendo um joguinho aí, Arnaldo? É bem provável. Se procurar um pouco, deve ter a decisão do campeonato também. Belíssima lua. As nossas lentes foram buscar lá para você. A noite de lua cheia aqui em Belo Horizonte. Vai o Madison para fazer a cobrança. Subiu o César Prates para tirar. E olha, Baiano está no aquecimento. Aí no lateral direito. O Wagner Diniz participou de alguns lances, errou alguns passes. Estou pensando, raciocinando aqui, né? Me vem a memória, a mente, exatamente o Wagner Diniz, que é o homem da posição. Roubada de bola do Jonilson, tocou no Leandro Amaral. Leandro tentou o drible, Leandro Almeida cortou, a bola voltou no Madison. Adiantou, caiu. Bola fica com o Nem. Ele sai jogando para o time do Galo. Ajeitando no Elton. Tem o Marques passando ali pela direita. O Baiano, que é lateral direito de origem, chegou até a jogar na seleção brasileira e está no aquecimento nesse momento. Não sei qual seria o problema que o Renato está tendo ali, se é um problema físico, se é um problema técnico mesmo. Uma opção, enfim, o Baiano está isoladamente no aquecimento.
Mandando o Elton. Renan Oliveira. Tocou no Nem. Recebeu. Castilho. Tentou a devolução. Eduardo cortou uma bola. Voltou no Castilho. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, código redondo, a fórmula secreta da Skol. Bom, Paulo Roberto Falcão, o Baiano está ali no aquecimento. Você vê detecta algum problema? Que o Baiano seja a solução? Pois é, não, a surpresa é o Renato já pensar em mexer nós estamos aí com 24 minutos. Vai lá, Luiz. E olha o Vasco com Wagner Diniz. Leandro Amaral, clareou, levou para o pé direito, tentou o chute. Bola sobrou com Wagner Diniz, está marcado o impedimento. O Wagner Diniz ficou posicionado à frente, o Leandro tentou, na verdade, um chute para o gol, né? Olha o lance aí, Arnaldo. No momento do chute, o jogador do Vasco está aqui na frente, em posição de impedimento, bem marcado. E a dificuldade tática do Vasco é que agora mesmo o jogador veio aqui na beira falar com o Renato, perguntando o que tinha que fazer na marcação, na medida que agora o Atlético adiantou um terceiro jogador, justamente para tirar a sobra. Agora, quando o time do Atlético tem a bola, tem 3 contra 3 lá atrás na defesa do Vasco. Como o Max é o jogador que sai. Vai lá, Luiz. Olha o Wagner Diniz recebendo nas costas do César Prates, que foi no carrinho. Tocou, a bola bateu na perna direita do Wagner Diniz e é tiro de meta. Pode completar, Falcão. Pois é, então me parece, agora o Baiano voltou, deve estar conversando, enfim, com o Renato, mas acho que a preocupação do Renato é justamente essa, evitar que fique 3 contra 3, aí não tem sobra. E como o Marques é rápido, embora já não tenha aquela velocidade, mas jogador inteligente está lá. Edmundo recebeu, tocou no Leandro Amaral. Leandro foi, também o Cheslon cortou. Bola sobrou no Rodrigo Antônio. De pé direito fez o cruzamento, tentou o domínio no interior da grande área. O Jorge Luiz voltou no Madison. Pegou de primeira, jogou pelo alto. Agora dá para você completar tranquilo, Falcão. Pois é, eu acho até que de repente o Renato tem que repensar nos 3 zagueiros, talvez voltando uma formação de 4 zagueiros, 4 jogadores convencionais, sem a necessidade, porque o Vasco está dando muito espaço, principalmente no setor esquerdo da sua defesa, onde o jogador de lateral que não é de origem, ele fecha muito, dá muito espaço, principalmente para o lateral direito do Atlético apoiar, e apoia bem, e foi dar naquele setor que o Atlético conseguiu 1-0. O Atlético está melhor no jogo. Talvez o Renato tenha que rever um pouquinho a sua defesa, reforçar um pouquinho o seu setor de meio campo, porque reforçando o meio campo, você chega muito mais fácil na frente. Você que foi um excelente técnico de futebol, essa imagem da câmera colocada lá do outro lado, dá para ver o desenho e os espaços ficam ainda mais escandalosos, né, Falcão? Olha só, ele tocou e entrou, quer dizer, quando eu falo em elementar e primário e tal, eu quero dizer o seguinte: quando o jogador vem com a bola e toca no Max, é evidente que o jogador a ser marcado é aquele que vai receber a bola, esse é o jogador que vai entrar, então alguém tem que se preocupar com quem vai entrar. E graças a Deus sempre acontece isso, né, Luiz? Senão aquele gol da Itália não teria feito. Todo mundo se preocupou com o Cerezo, quem lembra que passou, esqueceu de mim, acabei batendo. Enfim, marcação foi errada. Olha, o Juninho está sentindo um problema, pelo jeito que ele está balançando a cabeça ali no sentido negativo. Parece que não vai ter condições de continuar no jogo o Juninho. O Edson, número 20, já está no aquecimento. O Juninho teve problemas há 2 rodadas, o Edson jogou. Estive aqui no jogo Botafogo e Atlético. O Edson foi muito bem, por sinal. O goleiro tem personalidade, joga a camisa 20, mangas curtas. E pelo jeito, né, Rogério, vai entrar mesmo o Edson, né? O Edson já se preparando. Edson camisa 20 para substituir Juninho, goleiro número 1. Juninho que está reclamando de uma dor. A princípio teria caído em cima do joelho esquerdo, vai deixar o time. Ele reclamou também, Rogério, de dores lombares, digamos assim. E está completando, Luiz Roberto. Sim. Depois dessa partida contra o Botafogo, o técnico Marcelo Oliveira ainda ficou fazendo mistério com relação a quem escolher. Ou voltar com o Juninho, que fez mais partidas pelo time, ou manter o Edson. Ele optou pelo Juninho, pela segurança, porque confia no jogador. Agora, sendo obrigado a fazer a substituição, o Edson, que foi bem, como você disse, na partida contra o Botafogo no Mineirão. Torcida do Atlético incentivando e gritando o nome do Edson. Odivão para o Jonilson. Foi desarmado pelo Renan Oliveira, bola para o Nem. Jonilson pegou e fez a falta. E a falta de cartão, né, Arnaldo? Claro, além de uma falta bem marcada,
O Johnilson saiu errado. E para matar o contra-ataque do Atlético, teve que fazer essa falta aí. Foi violenta e é o primeiro cartão do jogo. Para o Johnilson, aos 28 minutos do primeiro tempo, o primeiro cartão amarelo da partida. Falta forte do Johnilson sobre o camisa 5, Nem. E aí a aplicação, a punição do Leandro Voaden com o cartão amarelo para o Johnilson. Luiz Roberto, diga. Vamos ouvir o doutor Otaviano Oliveira aqui para falar o que aconteceu com o Juninho, doutor. Ao girar, ele falou que sentiu uma dor forte na região da coluna lombar, não conseguiu continuar, a dor mais intensa e pediu a substituição. Algo muito grave? Acredito que não, vamos observar um pouco mais. Obrigado, Luiz. Aí vem o Madison, antecipação do Nem. Johnilson brigou, a bola ficou com o Renan Oliveira. Veja a liberdade que tem o Renan Oliveira. Castilho vai pelo centro. Renan tentou o toque para o Castilho. Linda bola, Marques passou. Castilho rolou para o Marques. Dominou, tentou o passe no meio. Odivan chegou tirando. O Renato está indignado com o posicionamento da sua defesa. E a culpa não é só da defesa, né, Luiz? O meio-campo não tem ajudado absolutamente nada. Tem um buraco. O time do Atlético entra como quer. Principalmente o Renan. Tem sempre com a bola dominada. É bom jogador, enxerga bem, sai de trás. O Matos é um terceiro atacante. Mas quando o time do Vasco ataca, quando o time do Vasco tem que marcar, no mínimo ele tem que voltar com alguém. Veja só o lance. E aqui o Max olhou, não tinha ninguém, tentou o meio das pernas o jogador do Vasco, mas aí não tinha ninguém. Olha, o terceiro atacante, quando o time defende, ele passa a ser o quarto de meio campo. E não ficar lá na frente enfiado com os dois atacantes, porque aí o time do Atlético vai ter muita facilidade. Tá bem no jogo, tem jogadores habilidosos no meio, principalmente o Renan, e tá conseguindo vantagem. Daqui a pouco no nosso show do intervalo, os lances da Copa Sul-Americana. Chivas do México, Internacional de Porto Alegre. A Série B com o campeão Corinthians em campo. O baú do esporte. Imagens inesquecíveis de um Atlético e Vasco. E um personagem que vestiu as duas camisas. Logo mais, o nosso show do intervalo. Aí vem o Vasco pela direita com o Leandro Amaral. Madison passou na ponta esquerda. Que bola do Leandro Amaral. Quicou, encobriu o Madison. Olha só, o menor e o maior. O menor em campo é o Madison, 1,59 m, e o maior, 1,94 m, o Elton. Edmundo. Tenta virar o jogo na direita para o Jorge Luiz. Se apresenta, domina o Jorge Luiz. De novo Edmundo, tentou de primeira no Wagner. Tocou de presente para o César Prates. O Edmundo e o Wagner Diniz não se entendem. Matheus, roubada de bola. Devolveu no meio para o Edmundo, brigou pela bola. Chegou para fazer o corte Márcio Araújo. Aí o Marques ajeita de peito para o Elton. Elton tem o Castilho pelo centro. Agora 4 jogadores do Vasco na marcação. Renan Oliveira recebendo. Márcio Araújo passa livre do lado direito. Renan Oliveira tocou para o Elton. Devolveu para o Renan Oliveira. Ele tocou para o gol! Tabelinha do ataque do Atlético. O menino de 18 anos, revelação do Campeonato Brasileiro, começou a construção da jogada e finalizou com um toque de classe. 32 do primeiro tempo. Tem apenas 18, a cara de menino, Renan Oliveira. 6º gol dele no Brasileiro. 2 para o Atlético, 0 para o Vasco. Em cima de tudo aquilo que você já falou, certo, Falcão? Pois é, e mais uma vez o Renan. Se a gente tivesse que resumir esses, talvez 32 minutos de jogo, enquanto que o Renan é um terceiro atacante, também ajuda atrás o time do Atlético, o Madison é um jogador que pode, é um jogador que bate bem na bola, chega bem de trás, não apareceu no jogo, ele não tem chegado na frente, não tem ajudado no meio. Talvez seria isso, um jogador que marca, chega na frente com extrema facilidade, ajudado pela defesa do Vasco, está marcando muito mal, principalmente o setor de meio campo, está muito fácil. Isso. Agora o Edmundo conversa ali. Eu estou dizendo conversa, mas o Edmundo meio que enquadrou o Leandro Voaden. E ele continua fazendo gestos. Agora foi para algum companheiro. O Voaden olha para ele bravo. Foi uma conversa, enquadrou. Madison na cobrança. Levantou. Leandro Almeida subiu para fazer o corte. Márcio Araújo tocando no Elton. Elton recebendo aqui pela esquerda.
Esse é o Marques. Show do intervalo está chegando daqui a pouquinho. Os melhores momentos, a análise do Falcão, o baú do esporte, imagens históricas de Atlético e Vasco para duas das maiores torcidas do futebol brasileiro. E os lances da segundona com Corinthians e Juventude e da Copa Sul-Americana com Chivas e Internacional. Tudo isso no nosso show do intervalo. Aí o César Prates. Isso, Roberto. Diga, Rogério. E como você falou, Renan Oliveira, um menino, vai completar 19 anos no dia 29 de dezembro. Uma das promessas do Atlético, a diretoria aposta muito no jogador. Ele que colocou o Petkovic no banco há 15 rodadas. E é titular há 15 rodadas com o Marcelo Oliveira. O lateral favorece o Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, fazendo tudo para estar ao seu lado. Lateral para o Atlético, que está marcando a arbitragem. César Prates vai lá para fazer a cobrança. O Atlético que não perde aqui jogando no Mineirão para o Vasco da Gama há 15 anos em jogos do Campeonato Brasileiro. Aí o Castilho, Marques, Márcio Araújo, Elton. O passe é forte, mas o Cheslon chegou. Em força física o Cheslon. Fez o levantamento, a bola passa. Jorge Luiz corta. Recuperação do time do Atlético. Tá aí o Ney. O volante Serginho será operado, inclusive, do joelho direito. Se já não foi, o Rogério pode me corrigir. E o Ney, que é zagueiro, improvisado ali, tá mandando bem, segue como titular. O Ney joga hoje com um curativo na sobrancelha esquerda. Me referi ao Serginho, Rogério. Sim. Vai ser operado do joelho, né? Sim, o Serginho semana que vem operado do joelho. Ele que está com a lesão nos ligamentos do joelho direito. Né? E olha o Elton, é bom de canhota. Recebeu, tentou o chute, foi travado pelo Odivan. Ele toca no Madison, Madison sai jogando. Ajeitando para o Wagner Diniz. Aí ele leva bem pelo meio. Leandro Amaral passa na ponta esquerda, Edmundo fica livre pelo meio. Tocou no Edmundo. Aí a bola passa nos pés do Edmundo. É sempre um jogador talentoso. Os pés do Edmundo, normalmente ele consegue construir as jogadas mais criativas, mais diferentes do time do Vasco. Aí o Wagner Diniz recebendo do lado direito. Falta do César Prates, me parece, marcou o assistente ali pela forma contundente que ele ficou balançando a bandeira. Houve a falta, e a falta foi clara na frente do bandeirinho. Vai lá o Madison para fazer a cobrança. Eduardo Luiz, o zagueiro, está lá na grande área. Jorge Luiz também. Odivan, Edmundo na primeira trave. Leandro Amaral também lá no interior da grande área. Vem cruzamento, vem cobrança de falta do Madison. Ele fez o levantamento. Edson seguro para fazer a defesa. Tô sentindo também, mas na mesma região. Ele bota a mão exatamente na parte ali de trás, nas costas, como fez o Juninho. E aí a entrada do Eduardo Luiz ali com o braço esquerdo. Veja lá, o Eduardo Luiz vai. Aquele braço foi falta, né, Arnaldo? A falta foi clara. E essa queda aqui é perigosa, porque ele ficou desequilibrado. Pela internet você participa com a gente. Então fica aqui o desafio para você. Seja o técnico. Globoesporte.com/futebol 2008. Quem deve entrar, quem deve sair, você opina. Comecinho do segundo tempo, a gente bate uma bola aqui com o Falcão, de acordo com a opinião dos nossos internautas, sempre participando das nossas transmissões. A última vitória do Vasco foi em 93 aqui dentro do Mineirão sobre o Atlético. O Renato Gaúcho está ali meio isolado, com o Roberto, com o Baiano, com o André, o Leandro Bonfim, o Faioli, que é atacante, está de volta o Faioli, o Allan Kardec e o Pedrinho. São jogadores à disposição do Renato Gaúcho no banco de reservas. Wagner Diniz tocando pro Matheus. Passe errado, corta o Ney. Bola volta no Matheus. Wagner Diniz trabalha com o Matheus. Devolveu no Wagner, devolveu nas costas. O Wagner chega corrigindo. Aí toca no Jonilson. Muita dificuldade do Vasco de criar as jogadas de ataque. Matheus tentou a jogada pro Wagner Diniz. A posição é boa.
Chega Wagner Diniz. Elton encosta, vem na marcação. Wagner Diniz faz o levantamento para o Madison. Quem sai para dividir é o Leandro Almeida. Ele tocou no Edmundo. Márcio Araújo apertou, marcou o Edmundo. Devolve para o Wagner Diniz. Faz o levantamento de novo para Edmundo. Aí Madison recebeu, passou o Edmundo. Leandro Amaral pelo centro, Rodrigo Antônio pela esquerda. Edmundo tentou a jogada pela direita, ficou pedindo, o Madison não tocou. Preferiu o Matheus. Matheus para o Wagner Diniz. Agora para o Leandro Amaral, chegando o Vasco, cruzamento, Edmundo! Passou pela bola, não alcançou. E é tiro de meta para o Galo. Olha como vai. Por muito pouco não tocou o Edmundo e nem o Rodrigo Antônio. Globo, a gente se vê por aqui. Voyage, mais que um sedã, um Volkswagen. Com a vitória, o Atlético vai chegando a 47 pontos. O último da zona de classificação para a Sul-Americana é o Santos, que tem 40. Uma vitória que deixa o Galo muito próximo da vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Leandro Amaral caiu. O assistente não marcou a falta e vai tomar uma descompostura agora do Leandro Amaral por causa desse lance aí. Mas a falta é clara. O jogador deu um carrinho, a bola já tinha passado. O Leandro foi desequilibrado na cara do assistente. Isso não é arbitragem europeia, não é arbitragem moderna. Isso é deixar de apitar faltas. Eu percebo também, Arnaldo, que o Voaden, esses lances de lado de campo, ele fica bem distante, ele faz o posicionamento invertido e deixa na mão do assistente. Você gosta disso? Gosto. Habilidade para o assistente, quando na verdade ele que tem que assumir essa responsabilidade. Aí o César Prates, 40 minutos. 2-0 para o Atlético, já tem show do intervalo. Corinthians 1-0 no Juventude, Chivas Guadalajara do México e Internacional na Sul-Americana 0-0. César Prates levantou, bola passa pelo Renan Oliveira. Aí o Rodrigo Antônio chega tocando no vazio. É para ele mesmo, será que vai chegar? A dividida é bola que favorece o time do Vasco da Gama. O Cheslon chegou com tudo. E o Cheslon, que é um lateral grande, tem 1,86 m, ele às vezes faz um papel de terceiro zagueiro. Tá meio em moda, né? Ter um lateral que consegue fazer essa função de zagueiro. Você libera dois jogadores para ocupar os lados do campo. Agora a vez do Elton fazer a falta no Edmundo. Vai lá para fazer a cobrança o Edmundo. Está se despedindo do futebol nesses últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Aos 37 anos, um dos grandes ídolos da história de pelo menos 2 clubes brasileiros, né? O Vasco, o time que ele diz que é vascaíno, era o Leandro Amaral. Tiro de meta, bateu por último no Leandro. E também do Palmeiras, onde conquistou títulos muito importantes. Luiz, aqui no banco do Vasco, os jogadores e o técnico Renato Gaúcho não param de reclamar com o quarto árbitro Luiz Carlos da Silva a respeito da atitude do Voaden em campo, do fato dele não marcar essas faltas que parecem claras. A gente estava revendo o gol do Renan Oliveira, o segundo do Galo. O toque foi de categoria do menino Renan Oliveira. Aí o Marques, César Prates, Jonilson cortou, a bola sobra com o Wagner Diniz. Sofreu a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 56 anos de dedicação. Aí o Rodrigo Antônio. Madison. Joga no Matheus. Falta do Elton sobre o Matheus. Finzinho do primeiro tempo aqui no Mineirão com grande público. Tá bonito o Mineirão. Aí o Rodrigo Antônio. Leandro Amaral. Toca no Madison. Vasco que na próxima rodada. Esse jogo já é da rodada de fim de semana. O Vasco ficará 10 dias sem jogar. E no outro fim de semana vai receber o São Paulo em São Januário. Depois o Coritiba no Paraná. E fecha contra o Vitória. São os desafios do Vasco para se manter como integrante da Série A do futebol brasileiro. O Vasco faz parte de um seleto grupo
Apenas Vasco, Cruzeiro, Flamengo e Internacional disputaram todas as edições da Série A do futebol brasileiro. Aí o Madison arrancou, tocou no Edmundo, levou para o pé direito, tentou na direita, Wagner Diniz recebeu, foi na linha de fundo, vem cruzamento para o Edmundo, na primeira não deu, a bola sobrou para o corte do Cheslon. Márcio Araújo, Renan Oliveira, de novo Renan Oliveira, Jonilson vem na marcação, Renan protege com categoria, toca a bola no Elton. Elton na esquerda para o César Prates. Mais uma vez tocando para o Castilho. Quando eu digo que apenas 4 times disputaram todas as edições, não está implícito que outras equipes foram rebaixadas. Houve tempo no Brasileiro em que o campeonato estadual era classificatório para a Série A. São Paulo, por exemplo, nunca foi rebaixado. Mas no Paulistão, uma vez não se classificou para a Taça de Ouro, disputou a Taça de Prata. E outros exemplos. Aí a bola tocada pelo meio, recebe o Jonilson. Matheus devolve, mais atrás Jonilson. Ajeita no Rodrigo Antônio. Toca na esquerda para o Leandro Amaral. Teremos 3 minutos de acréscimo. O Galo faz 2-0, abre boa vantagem no primeiro tempo. Estou impressionado com a presença da torcida. Tudo bem que o Atlético diminuiu o preço dos ingressos, mas é marcante a presença da torcida do Galo, que vive o ano do centenário. Edmundo faz o levantamento para o Madison, está impedido, segundo o assistente, a bola está saindo pela linha de fundo, mas o Voaden optou pela marcação do impedimento. 45 minutos, Arnaldo César Coelho, arbitragem do, eu ia dizer do rigoroso, mas está mais para polêmico. Enfim, como é que você define o Voaden, Arnaldo? É um árbitro que inovou nesse campeonato brasileiro para o melhor, isto é, para deixar jogar, para não valorizar aquele jogador cai-cai. Às vezes exagera, às vezes deixa de marcar algumas faltas, o que é até natural. Mas o objetivo dele é até louvável, porque isso fica o futebol mais alegre, é o jogo que o torcedor gosta, mais dinâmico. E é isso que está acontecendo no primeiro tempo, que não tem muita dificuldade, por quê? O Falcão acabou de falar, e falou várias vezes, o time a defesa do Vasco, pelo menos no início, estava assistindo o time do Atlético jogar, não estava dando combate, por isso, quase faltas não tiveram nesse primeiro tempo. 2 cometidas pelo Vasco, 8 pelo Atlético, apenas 10 faltas no primeiro tempo. Leandro Amaral se mandou pela esquerda, chega até a linha de fundo, faz o cruzamento, olha o Matheus subindo. O toque de cabeça não foi legal, a bola não saiu não. O Chesson tocou no Elton, saiu jogando errado. Jonilson, Rodrigo Antônio. Aí o Madison termina o primeiro tempo de Chivas e Internacional lá em Guadalajara, no México, 0-0, semifinal da Sul-Americana. E o cruzamento foi errado. Vai saindo lá o Edson. Tranquilo, fica com a bola. Olha o Roberto Falcão, 2-0 para o Galo. Tá de bom tamanho? O Vasco melhorou um pouquinho nos últimos 10 minutos, conseguiu criar um pouco mais, adiantou seus jogadores e zagueiros, um pouquinho mais meio campo, o Madison começou a entrar mais pro jogo, o Edmundo começou a sair, os jogadores começaram a entrar de trás e o time do Atlético começou a ter dificuldade de marcação. Mas o resultado 2-0 é justo, Luiz. O Atlético foi muito melhor do que o Vasco nesse primeiro tempo. Estamos no minuto final do primeiro tempo, vem o Atlético, Elton tocando na esquerda para o Marques. Evolução no Elton. Aí o capitão Marques. Elton tenta o levantamento para o César Prates do lado esquerdo. Ele, o Wagner Diniz. O Voaden está marcando bola para o Vasco. Talvez falta do César Prates. Não, então ele marcou só lateral mesmo, né, Nando? Foi falta no César Prates. Ele tomou a frente e foi empurrado. Aí terminaram o primeiro tempo no Mineirão. De 2 para o Galo, 0 para o Vasco. Edmundo tenta o levantamento muito forte, vai tranquilo o Edson para fazer a defesa. 47 minutos e 50. Diante de um grande público no Mineirão. Termina também na Serra Gaúcha, 1 para o Corinthians, 0 para o Juventude. Juventude que ainda sonha com uma vaga na Série A, hein? Aqui também, termina o primeiro tempo. 2 para o Atlético. Castilho e Renan Oliveira, 0 para o Vasco da Gama. Vamos então para o segundo tempo. De 2-0 para o Galo sobre o Vasco.
Luiz. Sim. Mudança no Atlético, saindo o atacante Marques, camisa 9, para a entrada do outro atacante, Pedro Paulo, 23 anos, camisa 18. Marques no Vasco sentiu o joelho direito, foi poupado. E no Vasco saiu o número 3, Eduardo Luiz, zagueiro, para a entrada do número 15, Leandro Bonfim, meio campo. Pedro Paulo entrou no fim de semana, fez o gol do Atlético lá contra o Vitória, por 1-0 em Salvador. No momento que autoriza Leandro Voaden, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Mineirão, de 2 para o Atlético, 0 para o Vasco. O Vasco tem uma mudança, entra um meia, né, um volão. O Leandro Bonfim está mais para segundo volante do que propriamente para meia, mas de origem é um homem de criação. E sai um zagueiro. E o Leandro Amaral é lançado, proteção do Elton, a saída do Edson para fazer a defesa. Bom, Falcão, o Atlético troca um atacante por outro, por um problema de contusão. E já o Vasco muda o sistema de jogo, Falcão. Vai para um 4-4-2. Eu diria, nem seria bem isso, seria um 4-2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. O Vasco muda. Acho que o Renato pensou bem em termos defensivos, porque tinha muito espaço no meio campo. Agora, pelo menos com 3 jogadores no meio campo, mais a ajuda do Madison, pode tentar equilibrar esse setor. E o time do Atlético mexeu por uma questão de jogador ter se machucado. Mas de qualquer maneira, agora me parece que o Renan Oliveira vai jogar mais na frente. Lançamento do Madison para o Rodrigo Antônio. O Elton chegou jogando essa bola pela lateral. Está começando o segundo tempo para você no Mineirão. Jogo importantíssimo que envolve o rebaixamento pelo lado do Vasco. A Sul-Americana para o Atlético. Madison cruzou. Vai saindo o Edson, soltou. Bola ficou com o Leandro Amaral. Errou a finalização. Ela nem saiu pela linha de fundo. Lascou mesmo ali o Leandro Amaral. Sai jogando o Cheslon pelo lado direito. Castilho devolve no Cheslon. Lateral é para o Atlético, quase ali no meio do campo. Olha lá o Cheslon para fazer a cobrança. A saída do Edson, escapou a bola do Edson, sobrou com o Leandro Amaral. Tentou bater de primeira, é um lance difícil pegar essa bola de primeira com correção, mas errou o Leandro Amaral. Uma falta sobre o Leandro Bonfim. Wagner Diniz. Ajeitou para o Leandro Amaral. Ficou no chão e o Voaden está apitando a falta. Falta sobre o camisa 11, Leandro Amaral. Olha o lance aí, Arnaldo. Falta do Leandro Almeida. Houve a falta, empurrou claramente. Falta perigosa. O Madison vai ajeitando a bola para fazer a cobrança da falta. Contra o Atlético Paranaense, o Madison fez o gol de empate no finzinho do jogo, num chute de fora da área, quase daquela posição, mas era com bola rolando. Aí o Madison, ele vai para a cobrança. Levantamento cruzado, Edson, quase que essa bola escapa. Foi nas pontas dos dedos a defesa. Ela passou pelo Odivan, sobrou com o Elton. Renan Oliveira, Márcio Araújo. Aí o César Prates. Domina do lado esquerdo, passou o Castilho pelo centro. Ele tocou no Renan Oliveira, devolução no César Prates. O corte voltou, Renan Oliveira finalizou pela linha de fundo. E segue cheio de espaço a defesa do Vasco. Não, mas o dia de hoje, até aqui, é bom frisar, né, Luiz? Até aqui, com 3 minutos e quase meio de segundo tempo, dá tudo certo pro Atlético. O jogador que foi receber uma bola aqui, o Castilho, foi virar a bola, meteu muito mal no meio. Essa mesma bola foi no pé do seu volante, tocou no outro, saiu tudo simples, tudo fácil. Vamos ver, daqui pra frente, se continua assim, se o Vasco consegue neutralizar. Aí o Leandro Amaral tentou o cruzamento, muito forte, vai saindo o Edson. Foi lá tranquilo para fazer a defesa. Já faz a ligação tocando com o Márcio Araújo. Passa o Cheslon do lado direito, ele toca no Castilho. Evolução quadrada para o Márcio Araújo, tem que voltar e recomeçar lá com o Elton. O Vasco fez uma alteração, a opção feita pelo Renato Gaúcho. E os nossos internautas que participam das transmissões da Globo, votando no Você é o técnico, a substituição não foi a que o Renato escolheu. Foi essa aí, olha, a saída do Matheus para a entrada do Pedrinho, com 11% apenas. Porque normalmente a substituição preferida tem ali em torno de 18%, 20%, 25%.
Tava difícil mesmo pro Renato encontrar uma solução para melhorar o time, né, Falcão? Pois é, mas nesse caso, se colocasse o Pedrinho, tirasse um volante, ficaria agora com 4-2-4. Não seria a melhor opção. Você tem que reforçar o setor onde o Atlético está melhor que o meio campo, para depois construir as jogadas de gol. Leandro Almeida na cobrança de falta, a bola tocou na barreira. Não saiu, Madison se esforça, vai lá e domina, sai jogando pro Vasco. 4 minutos e 50 de bola rolando nesse segundo tempo. Pois é, o goleiro Rafael ficou marcado pelos atacantes do Atlético na bola recuada do Madison. Deu esse chutão pela lateral e reclamou com o Madison, você viu ali. Aí vem cruzamento, não tem nenhum atacante do Galo no interior da área, a bola fica com o Wagner Diniz. Sai jogando ali pela direita. Se aproxima o Leandro Bonfim, também o Leandro Amaral. É o Bonfim quem recebe. Tentou adiantar para o Leandro Amaral, a bola vai saindo, lateral para o Galo. Elton tentando fazer o cruzamento, a bola fica no Jonilson. Aí o Matheus botando vazio para o Rodrigo Antônio, muito efeito, o Rodrigo Antônio ganhou. E a falta do Cheslon sobre o Rodrigo Antônio. Aí punir com cartão amarelo, lateral direito do Atlético, o Leandro Voada, hein, Arnaldo? Partiu. Vamos ver o lance aí. E olha o cruzamento, o Vasco chegando, toque do Edmundo. Eu não sei se ele tentou dominar, se ele tentou desviar essa bola mesmo pro gol. E na sequência, o lateral pro Vasco. O Edmundo tá aí. Ele não reclamou de nada não, ficou um braço pra lá, braço pra cá no interior da grande área. Leandro Bonfim escorregou, conseguiu se manter em pé. Mas a bola fica com o Márcio Araújo, Arnaldo. Então foi merecido aquele cartão do jogador do Atlético que fez uma falta para parar a jogada. Madison. Leandro Amaral, passou o Wagner Diniz, Leandro Amaral clareou, rolou no Wagner Diniz, fez o levantamento para o Edmundo, Elton tirou. Bola volta na direita com o Wagner Diniz. Fica marcado pelo Nem. Aí ele toca no Madison. Devolução na direita. Leandro cruzou, Edmundo dominou, ajeitou, girou, vai bater, foi travado pelo Elton. O Matheus veio na posição de chute logo na entrada da grande área, o Edmundo não tocou. O Matheus ficou bem irritado com o Edmundo e o Matheus chuta bem. Leandro Amaral, cruzamento. Aí o Matheus subiu, não conseguiu o toque de cabeça. E o Cheslon sai jogando para o Galo. Veja a marcação do Vasco na saída de bola do Atlético. Cheslon sai, usa a força física. Mais o levantamento para Pedro Paulo na ponta esquerda. Muito forte, lateral para o Vasco da Gama. Amanhã, logo depois de A Grande Família, você vai curtir os mais divertidos casos e acasos. O Edmundo dominou. Tentou bater, não deu. E foi desarmado pelo Elton. A defesa do Atlético reclamou toque de mão, mas não houve toque de mão do Edmundo. Pedro Paulo. Levou o Pedro Paulo, velocidade, boa jogada. Tentou o cruzamento, Otivan. Nossa, ele foi dominar essa bola, ele já tinha passado praticamente do ponto certo do pé direito, quase que ele caiu. Aí a bola com o Edmundo. Tocando na direita, Wagner Diniz. Madison na ponta esquerda, Wagner Diniz adiantou mal. Cortou o César Prates, já recebe na volta, sai jogando. Boa bola do Márcio Araújo, a devolução foi de primeira. César Prates para Pedro Paulo. E a falta cometida pelo Jorge Luiz em cima do atacante do Galo. Alguma dúvida, Arnaldo César Coelho? Nenhuma, falta clara. Cobrança do César Prates. Aí o Márcio Araújo. De novo César Prates. Elton. O Atlético tem o Elton com EL, etc. E o Elton, que começa com W, que é o zagueiro grandão. Aí o Cheslon. Na grande área, Castilho pedindo, Pedro Paulo também. Tocou no garoto Renan Oliveira. Aí vem o Renan. Ajeitou. Nem. Elton. Pedro Paulo passa pela ponta esquerda, o Elton adianta. Pro Castilho. De novo na direita para o Cheslon. Aí o Elton. Recebe o Cheslon. O toque do
Matheus, ele cortou, ajeitou para o Rodrigo Antônio. Leandro Amaral tentou botar na velocidade. O Elton marcando. 2 passos, ele se colocou na frente do Leandro. Márcio Araújo, nem vira o jogo na esquerda para César Prates. Adianta para o Castilho. De novo no Elton. César Prates protegeu com falta, segundo o Leandro Voaden. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, feito de benefícios, feito para você. Com o horário brasileiro de verão em vigor, o futebol aos domingos na Globo às 5 da tarde. E no próximo domingo, 3 grandes jogos com a cobertura completa para você. Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Figueirense, a Libertadores, o título e a Copa Sul-Americana com Botafogo e Goiás, domingo depois da primeira parte do Faustão. Aí o Edmundo recebendo. Tentou a jogada direto, saiu um chute, um toque meio de bico do Edmundo. E o goleiro Edson foi lá para fazer a defesa. Essa rodada que está começando hoje prossegue no próximo. Olha, cada jogo nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Jorge Luiz cortando. Sábado nós teremos um jogo que envolve o rebaixamento diretamente, Fluminense e Portuguesa. Portuguesa com 36, Fluminense com 37. O Vasco está ficando fora da zona do rebaixamento com 37 pontos. O resultado, claro, não é bom para o Vasco. Teremos ainda Náutico e Cruzeiro. Náutico na zona do rebaixamento. Cruzeiro em terceiro lutando pelo título. Ipatinga e Sport jogam aqui pertinho de Belo Horizonte, em Ipatinga. Daqui a pouco eu completo a rodada para você. Cheslon, Márcio Araújo. Aí o Renan Oliveira. De novo no Cheslon. Adianta para o Renan. Marcação do Matheus. Tentou adiantar para o Cheslon. Voltou no Renan Oliveira. Aí foi o Matheus, cortou. Toca no vazio para o Madison. Quem chega na marcação é Márcio Araújo. Aí o Madison levou. Edmundo mesmo marcado por 2, recebeu. E aí deu nisso aí. Nem ficou com a bola. Tocou na esquerda. Boa bola para Pedro Paulo. Nem foi para a grande área. Castilho também. Pedro Paulo tentou o drible em cima do Jorge Luiz. Arrumou para o Elton. Espirrou, ficou no Pedro Paulo. Está no interior da grande área do Vasco. Ele faz o cruzamento. Olha o Rafael, vai chegando. O juiz marcou pênalti. É pênalti para o Galo. Cartão para o goleiro do Vasco, Rafael. Vamos ver o lance. É com você, Arnaldo. O jogador do Atlético recebe essa bola na frente em posição legal. Dá um toque, dribla o goleiro. E o goleiro vindo, que perdeu a jogada com o pé direito, vai dar um rapa no jogador do Atlético. Um pênalti muito bem marcado e cartão amarelo bem aplicado. E é cartão amarelo porque, como o Odivan estava na jogada, ficou na dúvida se ele iria fazer o gol, certo, Arnaldo? Certo. O cartão vermelho é quando o jogador troca o gol pelo pênalti, mas a bola ia para lateral, assim, até por isso que ele deu só o amarelo. É isso, Arnaldo foi craque apitando, é craque também com as palavras. Simplifica pra gente entender direitinho, né? Veja, como o Odivan vai na jogada, olha, e a bola ficou um pouco longe demais, não é certo que ele faria o gol, né? Claro. Talvez se o goleiro não tivesse feito o pênalti, a bola sobraria para o Odivan. O zagueiro artilheiro Leandro Almeida vai para a cobrança. Jogo contra o Botafogo, ele fez os 2 gols, por exemplo. Tem 5 no campeonato. Tem apenas 21 anos o Leandro Almeida. Goleiro Rafael no meio do gol. Partiu Leandro Almeida, bateu. Gol! Do Atlético! Cobrando o pênalti no canto direito. Rafael escolheu o lado certo, olhar fixo na bola. O Rafael caiu no canto certo, a rede balança e Leandro Almeida sai para comemorar. Um direito a dança e tudo. 3-0 Falcão. O desafio do Vasco agora ficou muito difícil. O Vasco tinha melhorado um pouquinho no segundo tempo, quando o Madison começou a cair na ponta esquerda, o Edmundo enfiado e o Leandro Almeida. Mas o Edmundo começou a ter dificuldade, caiu um pouquinho de produção, domina a bola, não está conseguindo ter mais aquela velocidade e virar em cima do zagueiro, que era a sua força. E o Atlético consegue o terceiro gol ao natural. Não estava fazendo assim um grande segundo tempo, mas estava tocando bem a bola, segurando bem.
chega aos 3-0 com facilidade, que é o que já era previsto desde o primeiro tempo, né, Luiz? Luiz, o Leandro Almeida está se especializando em bater pênalti e em comemorar gols também. Contra o Botafogo, Leandro Amaral fez o cruzamento e o Leandro Almeida cortou. A bola voltou na direita. Leandro Bonfim tocando, Jorge Luiz clareou, levou para o lado direito. Fica fechadinho o Galo, ele toca na esquerda para o Madison. Devolvendo para o Jorge Luiz. Vai para cima da marcação do Elton. Entre as pernas do Elton. Tá no chão, o Jorge Luiz, está marcada a falta. É falta que favorece o Vasco. Com 37 pontos. Segundo os matemáticos, 44 pontos é um número mágico para escapar do rebaixamento. Ou seja, em 3 jogos, o Vasco se viu obrigado a fazer 7 pontos. Vencer 2 e empatar 1. 28 metros e 60 centímetros da bola para o gol. Edmundo na cobrança. Tentou o toque curtinho para o Leandro Bonfim, devolveu no Edmundo. A armação ficou toda equivocada, mas o Edmundo tenta corrigir na base da categoria, não deu. Roubada de bola do Galo. Renan Oliveira. Passa o Castilho pela direita, Pedro Paulo pelo meio. Pedro Paulo já recebeu. Jonilson encostou na marcação. Pedro Paulo é rápido, Jonilson derrubou, é pênalti! É pênalti pro Galo! Pedro Paulo comemora com o NEM. Ganhou do Jonilson. Deu uma escorregada, e aí, Arnaldo? Pênalti claro. O jogador deu uma finta, desequilibrou o Jonilson, tocou para a direita, o Jonilson foi no corpo dele. Veja na repetição. Ele larga a bola e vai no corpo. Dentro da grande área, pênalti. Falta, o Voaden pode marcar de menos, mas pênalti ele marca. Mas é isso mesmo que definiu o Arnaldo César Coelho. Ele abriu mão de disputar a bola para ir no corpo do jogador. Aí é pênalti, olha, ficou barato de não ser punido, né, não? Ainda mais porque o Voaden foi suspenso por ter deixado de dar 2 pênaltis claros. E hoje marcou 2 pênaltis claros. E podia ter dado um amarelo, que seria a expulsão de Jonilson. Leandro Almeida vai para a cobrança. De novo o zagueiro que já fez um gol no jogo, batendo pênalti. Goleiro Rafael no meio do gol. Partiu Leandro Almeida, bateu. E é gol! Rafael acertou o canto, tocou nela. A bola ainda beijou a trave e foi mover no fundo da rede. 7º do Leandro Almeida no campeonato. Está se especializando em comemorar. Dessa vez comemorou sentado. E agora a torcida do Atlético incendeia o Mineirão. Pelo simples fato de a possibilidade de devolver o 6-1 do primeiro turno ficar real. Olha como fica a galera do Galo. Cruzamento do Rodrigo Antônio, diretamente pela linha de fundo. Paulo Roberto Falcão, 4-0 para o Atlético. Ô Falcão, antes de você falar especificamente do jogo, a torcida do Atlético é sempre assim. Uma das maiores do Brasil. Das mais entusiasmadas do futebol brasileiro. Em paz, ela deixa o futebol do Brasil ainda mais bonito. Passa pela cabeça do jogador, Falcão, devolver o placar do primeiro turno? Acho que não passa não. Eu acho que não passava nem fazer 4 gols. Esses 2 gols agora... Edmundo recebeu, levou, pé direito, bateu, defendeu o goleiro Leandro Amaral, está impedido! Não vale o gol do Leandro Amaral. O chute do Edmundo foi legal, se a bola entra diretamente seria gol. O Leandro Amaral, segundo o assistente, está adiantado, participa do lance na sequência, Arnaldo. Veja, no momento do chute, o Leandro está um pouco na frente. Se o chute tivesse entrado direto, gol legal. Mas como voltou para o Leandro, e o Leandro tirou partido daquela posição inicial de impedimento, a regra é clara, impedido. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, código redondo, a fórmula secreta da Skol. O Vasco volta a ser a pior defesa do campeonato, 68 gols sofridos.
E a torcida do Atlético canta o hino agora no Mineirão. Wagner Diniz tentou pro Madison. Ela volta no Matheus. Leandro Bonfim. Na direita pro Madison. Aí vem o Madison. Ficou marcado pelo Leandro Almeida. Matheus. Tentou fazer o levantamento pro Wagner Diniz. A bola é boa. Wagner Diniz fez o drible. Rolou pro Leandro Amaral. Ficou marcado. Cruzamento. Subiu o Renan Oliveira lá atrás para fazer o corte. E a bola para o Márcio Araújo. E o Renan Oliveira passa como um foguete do lado direito. Já recebe. Pedro Paulo passa na ponta esquerda. Bola para o Pedro Paulo. Bateu de primeira. A bola foi pela linha de fundo. O Atlético no primeiro tempo. Desculpa, diga. Não, Falcão, é que o Renato, logo após o terceiro gol, tinha chamado Allan Kardec para entrar em campo no lugar do Edmundo, já que o Edmundo falhou no lance ofensivo posterior ao terceiro gol. Depois do quarto gol, ele mudou a substituição, falou para Allan Kardec voltar para o banco de reservas e chamou o André, zagueiro, 14, e agora saiu o Edmundo com a 10 e entrou o zagueiro André com a 14. O Edmundo já parecia bastante cansado, já não conseguia mais aquele arranque que fez dele um jogador diferenciado como atacante. Agora eu dizia, Luiz, que o time do Atlético fez 2-0 no primeiro tempo e mereceu 2-0. Os dois do segundo tempo que fizeram os quadros foram praticamente achados. O Atlético tentando chegar em contra-ataque e tal, e o Vasco acabou criando 2 pênaltis. Então, 4 é um pouquinho elástico, mas o time do Atlético está muito menor do que o Vasco, com muita dificuldade. E a bolinha anuncia cair a informação. André entrando no Vasco. E é gol brasileiro na Copa Sul-Americana. Nilmar faz 0 para o Chivas, 1 para o Internacional. Olha o Inter conseguindo vencer o Chivas. E aí a jogada do Rodrigo Antônio, uma falta que o juiz não marcou. Ah, foi mesmo, Arnaldo, por esse lance? Por essa imagem melhor? Foi falta. O juiz tem que marcar, mas aí ele tem esse hábito de deixar marcar falta que realmente existe. E aí, com isso, irrita um pouco o jogo. O jogo fica bom, fica animado, mas ele deixa de marcar falta. E a bolinha segue trabalhando. É gol na segundona, Egídio. 1 para o Juventude, 1 para o Corinthians. Corinthians campeão, Juventude brigando aí na 8ª posição com 52 pontos. O Barueri tem 57, o Barueri fica ali na Grande São Paulo, é o 4º colocado. Os 4 mais bem colocados sobem. Corinthians e Avaí já estão garantidos na Série A do ano que vem. Corinthians já é o campeão. Por enquanto, mais 2 paulistas além do Avaí, né? O Santo André e o Barueri, ainda não matematicamente. Madison na dividida. Chesna tocou o lateral, favorecendo. O Atlético está marcando voada. Renato Gaúcho, evidentemente, com expressão de decepção, eu diria, né? E perder para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte é um resultado absolutamente normal para qualquer time do mundo. Agora, perder de 4 num clássico nunca é normal, é sempre um placar de exceção. Aí o Jonilson. Mais atrás do Leandro Bonfim. Vasco volta a ter uma linha de 3 zagueiros. Leandro Amaral, passou o Rodrigo Antônio. Recebe do lado esquerdo. Aí o Rodrigo Antônio faz o levantamento. Tentou o domínio Matheus, brigou pela posse de bola. César Prates tira, a bola volta no Bonfim. Recebe Wagner Diniz. Adiantou, o Leandro Amaral caiu. E o Wagner vai marcar uma falta lá no início da jogada sobre o Wagner Diniz. A falta que favorece o time do Vasco. E já nós vamos ver o gol do Nilmar. Aí ele marcou um toque ali, né? Exatamente um toque do Pedro Paulo que ajudava a marcação. Aí o Madison concentrado para fazer a cobrança da falta. Jorge Luiz na grande área, o Odivan também vem o levantamento, o Odivan subiu! Gol do Vasco! Odivan, número 5. Na cobrança de falta do Madison, o Odivan subiu e nesse leve toque de costas. A bola vai para o fundo da rede. Eu tive a impressão que resvalou ali nas costas do Odivan.
De qualquer forma, é gol do Vasco na cobrança do Madison, com a participação do Odivan. E o Vasco diminui. 4 para o Atlético, 1 para o Vasco. Luiz. Diga, Correge. O árbitro Leandro Voaden confirmou o gol para o número 9, Madison. Gol para Madison, portanto, na cobrança direta. Na câmera, realmente, por trás, fica assim, a impressão que não tocou. Naquela câmera de frente, a impressão que a bola muda um pouquinho de trajetória. Mas é um lance, um toque quase imperceptível. É certeza que eu tenho que o goleiro falhou. Muito. Antes que você me pergunte, Luiz Roberto, o gol foi legal. O goleiro saiu mal do gol, os dois se chocaram no ar. Essa história que o goleiro não pode ser tocado da pequena área é uma lenda. E o gol foi normal e o Falcão já falou. Falhou o goleiro. Aí o levantamento na esquerda. Se apresenta o Rodrigo Antônio, tentou cruzamento, escanteio favorecendo o Vasco. Aos 25 minutos o Vasco diminui, olha, mais uma vez. Sobe o Odivan, vai o goleiro. Ele divide com o Odivan, ele perde na dividida, independentemente de ter resvalado ou não no Odivan. Mais um ângulo para você. E a bola vai diretamente para o gol. Escanteio cobrado, vem Vasco de novo. Ela vai sobrar na esquerda para o Madison. Aí o Madison fazendo o cruzamento. O Odivan cabeceou, a bola vai diretamente pela linha de fundo. Vamos ver o gol do Inter. O gol de Nilmar lá em Guadalajara, no estádio Jalisco. O estádio Jalisco de Guadalajara. Olha o Nilmar, recebeu, driblou, categoria do Nilmar. Gol brasileiro. No estádio Jalisco, o Brasil jogou 5 das 6 partidas da Copa do Mundo de 70. Para muitos, as maiores exibições da história do futebol mundial aconteceram no Jalisco. Na seleção de Pelé, Rivelino, Gerson, Piazza, Félix, Carlos Alberto, Everaldo, Paulo César Caju, entre outros. Madison levou para o pé esquerdo. Passou o Matheus. Foi muito forte o passe do Madison. Luiz Roberto. Sim. A torcida do Atlético agora há pouco pediu a entrada de Petkovic, experiente jogador de 36 anos, viu? Ele entrou muito bem domingo lá, participou até do gol da vitória, sobre o Vitória por 1-0 do Pedro Paulo. César Pratos ficou com a bola. Wagner Diniz ficou reclamando. O Wagner Diniz não se jogou nenhuma vez. Leandro Amaral. Passou o Madison, recebeu, devolveu. Boa bola para o Leandro Amaral. Ele vai para a área. Não tem nenhum jogador do Vasco no interior da grande área. Por isso ele recuou para o Wagner Diniz. Agora só está o Madison. Aí não dá para fazer jogada aérea, né? Bola para o Leandro Amaral, está impedido. Está marcado o impedimento do Leandro Amaral. Tá voltando no gesto que fez o assistente Júlio César Rodrigues. Mandou bem, né, Arnaldo? Bem marcado. No momento do passe ele estava na posição de impedimento e saiu para receber, mas é impedido. Vamos ver o gol do Juventude. O gol de empate do Juventude na Serra Gaúcha. Corinthians vencendo por 1-0. E na saída do goleiro, toque de esquerda. Tídio. Gol de empate do Juventude, 1-1. O Vasco vinha numa boa sequência. Ganhou 10 dos últimos 12 pontos disputados. Um empate, 3 vitórias. Vai sendo goleado hoje pelo Atlético na reta de chegada do campeonato. E a falta favorecendo o Galo lá pela ponta esquerda sobre o Pedro Paulo, cometida pelo André. Botou a mão no peito do Pedro Paulo ali, o André. E o Voaden marcou a falta. O Vasco vai receber o São Paulo na próxima rodada. Depois enfrentará o Coritiba fora de casa e fecha contra o Vitória em São Januário. Aí vem cobrança de falta. Pegou tirando essa bola lá atrás o Jonilson. O Adem marcou a falta. Leandro Amaral vai deixando para o Bonfim. Ele faz a cobrança. Leandro Amaral tem o Madison pela direita. Aí recebeu o Madison, passou o Wagner Diniz. Bola para o Wagner Diniz, foi para a grande área. O Elton foi na cobertura. Aliás, o Nem chegou na cobertura e tocou essa bola pela linha de fundo em escanteio.
É escanteio favorecendo o time do Vasco lá pela direita. É o segundo escanteio para o Vasco no jogo. Partida de poucos escanteios, inclusive. E vem cobrança do Madison. A bolinha está trabalhando o desvio de cabeça. Quem tocou essa bola foi o Rodrigo Antônio. E Alex. O canhoto Alex, dos maiores nomes da temporada. Faz o segundo para o Internacional. Lá no estádio Jalisco. 2-0 como visitante na Copa Sul-Americana. É quase um placar de sonho. Alex cobrando falta. 2-0 para o Internacional. Já já a gente mostra. Pedro Paulo recebeu pela esquerda. Balançou. Foi para o fundo. Cruzamento. Passou no centro lá pelo Castilho. Que se esforça e vem dominar. Toca a bola mais atrás. Recebeu Elton. É canhoto. Tentou o chute para o gol. Foi lá Rafael para fazer a defesa. Luiz. Sim. E o Elton, que acabou de participar desse lance, vai deixar o campo. A entrada do 14, Yuri, o volante. Por outro, o Elton não está se sentindo bem. Pediu substituição. Daqui a pouco, portanto, Yuri. O Internacional faz 2-0, porque gol fora de casa é critério de desempate. Nesse caso, se o Inter faz um gol no Beira-Rio na próxima quarta-feira, o Chivas se vê obrigado a golear por 4-1 o Internacional para se classificar. For 3-1, o Inter se classifica com 2 gols fora de casa. Ou vencer por 3 gols de diferença, independentemente do placar, né? Mas é uma vitória maiúscula. O Inter liderado pelo Alex. A temporada é tão boa que ele chegou à seleção brasileira, o Alex. Mesmo nesse cenário de tantos jogadores, né, os maiores jogadores atuando fora do Brasil. Que temporada do Alex. E o Elton está no chão. O Elton que vai sair para a entrada do Yuri já já. Leandro Amaral. Tocou no Madison. Boa bola. Madison domina. Devolveu. Leandro Amaral pode fazer. Jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, fazendo tudo para estar ao seu lado. O Leandro escolheu o canto. Preparou para o pé bom, que é o direito. E aí o Yuri, número 14, entrando no lugar do camisa 7, Elton. E o Madison começou a aparecer mais, né, no time do Vasco. Na cobrança de falta, ele bate bem na bola. Quando ele consegue sair do meio, jogar pelos lados do campo, ele consegue criar alguma coisa, como criou agora para o Leandro. Leandro Amaral tocando na direita para o Wagner Diniz. Aí o Wagner. Bola do Vasco. Ou lateral ou falta. Marcou lateral o Voaden. Olha lá o Wagner Diniz na cobrança. Os jogadores do Vasco estão todos marcados. Aí ele arremessou na direita. Tentou cruzamento o Jonilson, a bola vai pela linha de fundo, é mais um escanteio favorecendo o Vasco. Já o segundo gol do Internacional, 2-0 sobre os Chivas na outra semifinal. Estudiantes de La Plata e Argentinos Júniors, 2 times da Argentina. Madison na cobrança de escanteio, Jorge Luiz na primeira trave. O Elton. Ele já respira um ar diferente de todos os outros, é 1,94 m. Saltou, bola ficou com o Leandro Amaral. Tentou o drible. Chess não cortou. Tocou no Castilho. Aí pé direito. Pedro Paulo. Posição é boa. Pedro Paulo. Rafael saiu e de carrinho tirou. Virou um passe para o Wagner Diniz. Tá aí o Madison. Trouxe pela diagonal o Madison. Fez o drible. Fez o levantamento na esquerda. Rodrigo Antônio. Muito forte no alcance o Rodrigo Antônio. Vamos ver o gol do Alex? Vamos lá. Estádio Jalisco, Guadalajara. Falta para o Internacional, Alex de canhota. O goleiro deu um passo, ficou olhando, ficou torcendo o goleiro. Eu nunca vi nenhum goleiro tirar a bola com o olho, você viu? Nunca. A falta foi bem batida, mas eles tentam. O olho não dá. O olho não dá. Esse é o goleiro vigia, né? Só fica olhando. Não. Sempre se falou isso. E nessa trave aí não devia ter esse direito, né? Nessa trave aí aconteceu a maior defesa da história das Copas. Numa cabeçada do Pelé. Um goleiro inglês chamado Gordon Banks fez uma defesa daquelas que entraram para a história como a maior de todas as Copas. Do outro lado só que entrou a bola, né?
Do outro lado entrou naquele jogo, gol do Jairzinho, 1-0 pro Brasil. Faz tempo, hein, Falcão? Os cabelos brancos é que nos fazem contar essas histórias, né, Falcão? Tava lá olhando. É. Wagner Diniz. Jonilson. O Vasco tentando a troca de passe. O Atlético esperou a definição do Vasco e agora o César Prates foi na dividida. O Wagner Diniz tocou e vai expulsar o Bandeira. Atenção. Aí não tem os cartões. O Leandro dá uma olhadinha. O Bandeira também fez que não ouviu nada. Jogo que segue. A participação dos nossos colegas internautas que navegam pela grande rede, participam das transmissões. Olha a torcida do Atlético, que beleza. A festa do Galo está linda, verdade. Mas eu estava torcendo para o Edmundo se despedir do Mineirão com um gol. Palavra da Mariana, aqui de Belo Horizonte. O Edmundo que saiu há pouco, Mariana, não fez um golzinho de despedida não aqui no Mineirão. Valeu, Mariana. Você tem toda a razão. A festa do Galo é belíssima. E sempre que ela acontece em paz, então, ela só acrescenta, ela só dita moda para o futebol brasileiro. Uma das torcidas mais apaixonadas do nosso futebol. Luiz Roberto. Oi, Rogério. E o Marcos apareceu no telão aqui do Mineirão com a bandeira, com a camisa, rodando a camisa, a torcida foi no embalo. Aí o quarto árbitro viu, chegou aqui no banco e falou: olha, você não pode ficar aqui, você tem que sair. Tá aqui bravo no banco do Atlético. O que é um erro, porque o jogador substituído pode ficar. O expulso é que não pode. Aí o Renan Oliveira foi desarmado. Rodrigo Antônio sai jogando para o Vasco. 36 minutos de bola rolando no segundo tempo. Tá impedido o Leandro Amaral. Vamos ver os próximos jogos do Vasco e também os próximos jogos do Galo. A sequência dos dois times. Olha, o Vasco enfrenta o São Paulo em casa daqui a 10 dias. Depois o Coritiba no Alto da Glória, sempre aos fins de semana. E o Vitória no último jogo em São Januário. Jogo que vai marcar a despedida do Edmundo e a permanência do Vasco na Série A. O Vasco precisa de 7 pontos, ou seja, vai até a última rodada precisando de pontos. O Atlético vai enfrentar o Sport fora de casa, o Santos aqui no Mineirão e vai fechar contra o Grêmio em Porto Alegre, num jogo que pode decidir o título brasileiro a favor do time gaúcho. Olha a responsabilidade do Galo. O ano passado o Atlético na última rodada sapecou o Palmeiras no Palestra por 3-1 e tirou o Palmeiras da Libertadores. Com toda a sua tradição, com o peso dessa camisa, de tanta história que tem o Clube Atlético Mineiro. Aí o Ney. Chesman, Luiz Roberto. Chesman dominou pela direita. Tentou cruzamento, o Castilho cortou a zaga do Vasco com o Matheus. A bola vai ficar com o Márcio Araújo. Adiantou para Pedro Paulo. Levou para o pé direito, tentou o chute. Sobrou a bola no meio. Tentou fazer o drible ali. O Yuri acabou desarmado. Vem o Vasco no contra-ataque. Bola para Madison na ponta esquerda. O Elton na marcação do baixinho Madison. Madison botou na frente e ficou reclamando de falta. O Madison ficou inconformado, ficou reclamando de uma mão no ombro do Elton. Luiz, conversando com o quarto árbitro, Luiz Carlos da Silva, ele disse que o Marques poderia ficar no banco de reservas se ele estivesse uniformizado. Mas como ele foi substituído, foi até o vestiário, trocou de roupa e voltou, aí não tinha jeito dele ficar no banco. Né? Madison não quis participar do lance porque estava impedido e a bola ficou lá com o Elton. Passamos de 38 minutos de bola rolando neste segundo tempo no Mineirão. Domingo, 5 da tarde, 3 grandes jogos para você. Depois da primeira parte do Domingão do Faustão, a cobertura completa desses jogos que vão movimentar a disputa do título, a disputa das vagas da Libertadores. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, São Paulo e Figueirense no Morumbi. Mais de 35 mil ingressos já vendidos para o jogo do São Paulo, mais de 10 mil vendidos para o jogo do Flamengo. E ainda teremos Goiás e Botafogo lutando pela vaga na Copa Sul-Americana. O Santos tem 40, Botafogo está com 49, está bem tranquilo. Mas o Goiás tem 48, precisando de pontos. Irá pela direita, se manda o time do Vasco. Bola com o Jorge Luiz. Vai curtir uma de atacante o Jorge Luiz. Foi para a linha de fundo. Cruzamento direto, que perigo! A bola desviada, vai pela linha de fundo. Cheslon tocou pela linha de fundo essa bola. E olha, ele está quase sobre a linha, ele chega tocando consciente o Cheslon.
E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. É gol do Corinthians, gol do Christian. E agora o Márcio Araújo arrancou a bandeirinha ali com a bolada. Daí o Matheus. Falta do Márcio Araújo. Foi falta. Deu um rapa no Matheus e o Voaden marcou a falta. Portanto, Christian, aquele que jogava no Flamengo até outro dia, 2 para o Corinthians, 1 para o Juventude. Vai praticamente sepultando as pretensões do Juventude de voltar à Série A ainda nessa temporada. Tudo bem, vão faltar 3 rodadas, matematicamente ainda é possível. Mas entre o Juventude e o Barueri são 4 times, né? A preocupação é do goleiro Edson. Madison vai para a cobrança. O Odivan está de novo lá na grande área. O gol do Vasco, ele participou da jogada. Madison fez a cobrança diretamente para a encaixada ali do Edson. Sai jogando, tocando para o Castilho. Nem. De novo no Castilho, devolve no Nem. Toca no Yuri. Levou o Yuri com categoria. Renan Oliveira, que bola do Yuri. Renan Oliveira recebeu pela direita, fez o drible, ganhou, bateu pro gol, foi desarmado na hora certa. Ele errou mesmo o chute. O Jonilson só atrapalhou o Renan Oliveira. Globo, a gente se vê por aqui. Voyage, mais que um sedã, um Volkswagen. Renan Oliveira sai jogando para o Galo. Joga na direita para Nem. Primeiro turno, o Vasco sapecou 6-1 no Atlético em São Januário. A maior goleada da história desse jogo. E o Vasco vai devolvendo parcialmente a goleada, né? 4-0. Pelo menos a diferença só falta 1. César Prates. Tocou na esquerda, vem levantamento. Pedro Paulo. Subiu Leandro Bonfim. Pedro Paulo brigou pela bola. Castilho, toca mais atrás do César Prates. Aí Leandro Almeida. O Elton, pela primeira vez na temporada, o Atlético vai conquistando 3 vitórias seguidas. Olha o que fez o Elton. Errou geral o passe ali, o lateral favorece o Vasco. Aí o Madison para a cobrança, arremessando para o Jonilson. Passa o Madison do lado esquerdo, a bola é para ele. Leandro Amaral vai para a grande área, Madison tentou fazer o cruzamento. César Prates chega para dominar. Aí de pé esquerdo dá um chutão lá para o ataque. Jorge Luiz domina. E vem o Vasco de qualquer forma tentando jogar como se a partida ainda estivesse indefinida. Wagner Diniz devolveu para o Jorge Luiz. Cruzamento, a bola desviada pelo Leandro Almeida. Escanteio. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 56 anos de dedicação. Escanteio cobrado para o Vasco. Madison faz o levantamento. Subiu o Elton. Renan Oliveira tentou tirar na primeira. Aí na segunda dá um chutão para o Pedro Paulo. Velocidade do Pedro Paulo. Foi para cima da marcação do André. Bateu para o gol. Rafael defendeu. Não foi chutão, né, Luiz? Foi uma bola maravilhosa de primeira. Do Renan, né? É, do Renan. 18 anos só, viu, Falcão? Aí vem o Nem. Pedro Paulo passa pelo meio, a bola é para ele. E agora está marcada a falta sobre o Pedro Paulo. A posição era legal, segundo o assistente. E a zaga do Vasco fazendo ali a linha. E por muito pouco o Pedro Paulo não saiu de novo na frente do gol. Olha o lance aí, Arnaldo. A jogada foi legal. Ele parte com a bola para fazer o gol e sofre uma falta. Falta para cartão vermelho. O árbitro não fez nada. Eu acho que nem amarelo deu. Assim não chega ao quadro da FIFA não, amigo. Ele que é aspirante ao quadro da FIFA, o Leandro Voaden. Falta do André e foi forte mesmo. Vai para a cobrança César Prates, bate bem falta. Aí César Prates. Apenas o tiro de meta para o Vasco. Nós temos o gol do Corinthians. Segundo gol do Corinthians na Serra Gaúcha. Falta combinada. Chute do Christian. Kick da bola matou o goleiro. 2 para o Corinthians, 1 para o Juventude. O Corinthians vai chegando a 23 vitórias. A 79 pontos na Série B. Roubada de bola do Pedro Paulo.
termina em Guadalajara, no México. 2 para o Internacional, 0 para o Chivas. Vitória maiúscula do Internacional do futebol brasileiro. Wagner Diniz faz a virada. Próxima quarta-feira o jogo em Porto Alegre. Aí vem o Rodrigo Antônio. Tentou no comando, cortou bem colocado o Leandro Almeida. Bola volta no Bonfim. Leandro Amaral recebe pela esquerda. Daqui a pouco nós teremos substituição no Vasco. Vai entrar o Pedrinho, a camisa 98. Luiz, 2 minutos de acréscimo. Vamos a 47. Wagner Diniz driblou o César Prates. Está no chão, o Voaden vai marcar pênalti. Está marcado pênalti sobre o Wagner Diniz. Talvez o jogador brasileiro que coloque mais em dúvida essas jogadas de área, pelo fato de às vezes tentar ajudar o juiz a marcar o pênalti. O Voaden não teve a menor dúvida e botou na marca de pênalti. Foi um pênalti claro, uma jogada linda, um drible maravilhoso. O César Prates está procurando a bola até agora. Depois deu um carrinho atrasado, olha só. E aí, o zagueiro, o atacante do Vasco, o jogador do Vasco cai, pênalti claro. Lance para cartão, mais uma vez o juiz economizou cartão. Vai sair o Madison com a número 9 para a entrada de Pedrinho, 98, Luiz. 98 é uma homenagem ao título da Libertadores há 10 anos pelo Vasco em 1998. Aí, portanto, o Pedrinho e o Leandro Amaral vai para a cobrança do pênalti. Uma jogada, como disse o Arnaldo, adjetivando muito bem, maravilhosa do Wagner Diniz. Leandro Amaral vai para a cobrança do pênalti aos 46 minutos. Concentração do goleiro Edson sobre a linha. Autorizado o Leandro Amaral. Deu uma olhadinha para o juiz. Voaden deu ok. Partiu Leandro Amaral. Paradinha. Para fora. Incrível. Olha só, ele deu uma paradinha. O goleiro conseguiu voltar a tempo. O goleiro fez que caiu e voltou. Matou o Leandro Amaral. E agora o que eu faço? Jogou na torcida. Ele fez o certo de tentar botar alto essa bola, porque ele se viu numa situação, hein, Falcão? Ele se complicou, na verdade, né? Mas ele fotografou demais que ia fazer a paradinha. Quando ele fotografou demais que ia fazer a paradinha, o goleiro disse, eu não vou cair. Mas chegou no momento ele caiu, mas ainda com condições de voltar. Aí estava em cima da bola, chutou com o pé de apoio mal colocado e ficou para trás da bola só. Apita Leandro Voaden. Segue firme o Atlético buscando uma vaga na Copa Sul-Americana. 4. O Vasco segue muito ameaçado pelo rebaixamento. 1. Vamos ao gramado com os nossos repórteres, o Rogério Ferreira e o Marcelo Correge. Vamos ouvir aqui o Leandro Almeida, artilheiro do Atlético com 7 gols, que marcou 2 hoje, 2 de pênalti. A glória pro Senhor, né, que pode estar me abençoando aí dentro de campo. Não só eu, mas toda a minha equipe aí, ter feito uma bela partida e conseguido um excelente resultado, uma bela vitória, né, uma vitória que acho que toda a torcida, todos os jogadores, até a diretoria estava esperando, né? Mas isso agora a gente tem que só comemorar e já pensar no próximo adversário. Correge. Ao lado do Renato Gaúcho foi cumprimentar o Leandro Amaral, depois do pênalti perdido. Renato, o Vasco vinha num processo de evolução. O que aconteceu hoje? Não deu nada certo. Mas daquilo que falei. A gente vai brigar, a gente vai sofrer até a última rodada. Mas eu tenho que dar moral pro grupo. Não fomos bem. Erramos, pagamos pelos nossos erros. Hoje deu tudo errado. Até para vocês verem até o pênalti do Leandro. Vamos trabalhar, levantar a cabeça e tem mais. O resultado deixa vocês muito abatidos? Acho que ninguém gosta de perder, né? Mas o Vasco depende de si próprio. Continuar fazendo o dever de casa. O técnico Renato Gaúcho, que na última semana deu uma declaração polêmica sobre a conta do rebaixamento. Ele acredita que com 41 pontos pode fugir do rebaixamento. Diga, Rogério. Aqui no Renan Oliveira, um jogador que hoje acabou desequilibrando a partida para o Atlético. Vamos ver o jogador aqui. Aqui dentro de campo, dando raça, lutando para que eu possa estar recebendo mais pênaltis. Que gol maravilhoso, né, Renan? De pura habilidade. Eu tive a felicidade ali de limpar um zagueiro, tabelar com o Elton e sair na cara do gol, graças a Deus. Ok, Luiz, com você. Lances aí do Renan Oliveira, o gol que ele marcou no primeiro tempo, fez um bonito gol nesse toque o Renan Oliveira. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com outras informações na sequência do Futebol 2008. Globo, a gente se vê por aqui.
Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Aqui Mineirão, a torcida do Vasco ainda no estádio, evidentemente triste. O time foi goleado por 4-1 para o Atlético. Grande vitória do Galo Mineiro sobre o Vasco da Gama. Esta é a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começou hoje e segue no fim de semana. No próximo sábado, Ipatinga e Sport, Náutico e Cruzeiro. O torcedor do Vasco vai torcer muito pelo Cruzeiro, por exemplo. É a única forma do Vasco seguir fora da zona do rebaixamento. E Fluminense e Portuguesa, dois times que lutam contra o rebaixamento, se enfrentando no Maracanã. São jogos do próximo sábado. Olha, no domingo, Goiás e Botafogo, Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Figueirense. Os 3 jogos das 17 horas pelo horário brasileiro de verão, horário de Brasília. Os jogos ao vivo na Globo para você. E aí, 6h30, ou 7h10, perdão, Santos Internacional, Grêmio e Coritiba, Atlético Paranaense e Vitória. Depois dos jogos, ou depois do jogo desta noite, a classificação do campeonato tem aí São Paulo 65, Grêmio 63, Cruzeiro e Palmeiras 61. Depois Flamengo, Internacional, Coritiba, Botafogo, Goiás, Atlético Mineiro, que foi a 47 pontos, está em 10º ali. E na parte de baixo, Vitória tem 45, o Sport também. O Santos tem 40, o Atlético Paranaense 38. O Vasco com 37 se mantém em 15º. Fluminense 37 também em 16º. O Náutico abre a zona do rebaixamento com os mesmos 37 pontos. Pega o Cruzeiro sábado. A Portuguesa tem 36 e enfrenta o Fluminense. O Figueirense tem 35, joga no Morumbi contra o São Paulo. E o Ipatinga tem 31 pontos e está praticamente rebaixado. Na sequência você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. Outras informações no nosso site, no Globoesporte.com, com informações, conteúdo exclusivo, vídeos e tudo mais para você. Globo, a gente se vê por aqui.